Estamos ao vivo. Aguardar enquanto o Instagram vai avisando pro pessoal. Aline, seja bem-vinda. Can you hear the song? Consegue ouvir a música? Lília também, Lúcia. Alguns eu consigo acenar e outros não. Vocês estão conseguindo ouvir bem a música? Alexandra. Deixa eu aumentar o volume. Yes, excellent. Alexandra, Aline, Lília. Quem mais está aí? Quem mais está aí? Lúcia. Show. Essa música tem tudo a ver com o que a gente vai falar. E para Alexandra, quem mais aí? Alexandra vai conseguir, a gente vai trabalhar essa música no sábado, Alexandra. A gente vai trabalhar essa música no sábado. Aline, querida. Deu até vontade de convidar os alunos do outro Journey to Flow para o encontro de sábado, que vai ser legal. Vai ser legal. Deixa ouvindo aí um pouquinho a música. You have to do. Excellent. Sérgio também, seja bem-vindo. Daqui a pouco a gente já começa. Enquanto isso, o Instagram vai avisando pro pessoal. Já vai avisando também. Vai mandando aviãozinho aí para quem vocês conhecem. Gabi, que coisa boa de ter por aqui também, Gabi. Muito legal. Deixa eu botar o título aqui da live enquanto isso. Deixa eu botar o título da live. A live de hoje vai ser sobre medos. A live de hoje vai ser sobre medos. The best is yet to come. O melhor ainda está por vir. Tá, vamos começar. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vou fazer aqui uma introdução. A live de hoje é em português. Eu tenho feito lives todas as quintas-feiras. Tá rindo de quê, Sérgio? Tá rindo de quê? Tenho feito lives todas as quintas-feiras. Algumas são em português, outras são em inglês, outras são um misto de português e inglês. Vou trabalhando padrões e bloqueios que nos limitam para a gente viver a vida que a gente quer viver. Esses padrões eu tenho me deparado muito nos meus alunos, com os processos deles de conseguirem falar inglês, e eu tenho me deparado também comigo, nos meus processos pessoais, nos meus processos como empreendedora, e ao longo aqui da trajetória eu vou falar um pouquinho disso também. Então, a ideia de fazer essas lives é justamente para que as pessoas possam ter acesso a ferramentas, para a gente viver com mais leveza, com mais liberdade, com mais alegria, com mais prazer. Essa é que é a minha missão. Eu passei muito tempo sentindo medo de muita coisa e muitas vezes nem me dando conta dos medos que eu tinha e vários outros processos que eu fui me superando para poder estar aqui na frente de vocês falando. Então, toda quinta-feira, então agora já vão mandando aí aviãozinho para quem vocês acham que pode se beneficiar desse conteúdo. Fica até o final, então alguns avisos aqui que eu quero dar. O primeiro deles é fica até o final, porque no final eu tenho uma surpresa. Pega papel e caneta, porque invariavelmente você vai ter insights de coisas que vão surgir daqui. Então é bacana anotar, tá? A live de hoje vai ser toda em português. Por quê? Porque na semana que vem eu vou fazer ela toda em inglês. Então eu venho alternando. Algumas lives são em português, outras são totalmente em inglês. Outras são um misto que eu vou falando em português e inglês, ou às vezes inglês e em português, para praticar o listening ali na hora mesmo. Então, a minha ideia, a minha missão é criar experiências para que o inglês seja mais leve e mais fácil para as pessoas. A minha missão mais ampla é trazer leveza. A minha missão mais ampla é trazer leveza.
hoje em dia, o que eu mais lido nos processos de leveza, nos processos de medo, são os processos que as pessoas passam para conseguir falar inglês. Então, é para isso que eu tô aqui. Então, já falei aí, avisa para quem vocês acham que podem se beneficiar desse conteúdo, ou para pessoas que vocês sabem que têm interesse em aprender inglês. Por que eu tô fazendo isso? Aí eu quero a ajuda também de vocês. Eu tô lançando a 3ª edição já do Journey to Flow, que é o meu programa para soltar o inglês, para liberar esse fluir no inglês. Eu vou fazer a 3ª edição lá em agosto. Então, em julho, eu já vou começar o Free to Flow, que é o programa 100% online, 100% gratuito, para as pessoas conseguirem passar por esse processo, para elas conseguirem a permissão para ingressar numa jornada. E no Journey to Flow é onde eu pego pela mão mesmo, e tem alunos aqui que já participaram, tem alunos que estão participando, então é onde eu trabalho de fato com os alunos, pegando pela mão e vamos lá. Vamos prestar atenção para cada um desses padrões que acontecem aí, para a gente ir superando cada um deles. Camila, também muito bom te ter por aqui. Então vai começar lá em agosto a 3ª edição, e em julho eu já vou começar o Free to Flow. Vários aqui também participaram da última edição do Free to Flow, então já vão ficando aí antenados. Se souberem de alguém também, já comentem com essas pessoas. E eu vou lançar também um programa para empreendedores. E aí é um programa que eu vou fazer pela primeira vez. Eu estou ainda desenhando esse programa. Eu estou chamando de Master Flow. Por quê? Porque é um programa para conversação mesmo. Conversação em inglês, e para que a pessoa tenha apoio também. Porque é difícil empreender. Um dos maiores medos que eu enfrentei foi o medo de acreditar, sabe? Aquele medo de ficar sem dinheiro. Porque o empreendedor, você não tem noção se vai ter, se não vai ter, né? Você trabalha por conta própria, você não tem essa noção. Então, um dos maiores desafios que eu tive que enfrentar, e muitas vezes a gente não tem o apoio de outros empreendedores. Então, a ideia do Master Flow é ter um mastermind só conversando em inglês, tratando de assuntos de empreendedorismo. Então, a conversação onde a gente também se trabalha e se desenvolve. Então, esses eram os avisos que eu tinha para dar. Vamos entrar então aí no conteúdo? Vocês estão prontos aí para a gente começar? Me dá aí um ok, já me sinaliza se estão vendo bem, se estão ouvindo bem, para eu poder ir me guiando aí. Qualquer coisa eu faço algum ajuste aí de rota. Vocês estão mais silenciosos hoje, Beleza, Aline, show de bola. Então, assim, motivação. Qual é a motivação para falar de medo, sabe? Eu tô aqui olhando porque eu fiz um roteirinho. Eu gosto sempre de fazer um roteiro para poder seguir sim, vendo e ouvindo bem. Perfeito. Alexandra também, legal. Valeu, Aline e Aline. Uma Aline na sequência da outra. Então, motivação, né? Porque a vida é muito curta para ser só trabalho, só obrigação e pouco prazer, né? Eu acredito muito que a gente tenha que ter esse equilíbrio entre obrigação, é o medo. As pessoas têm medo de falar e eu puxar para vir aqui conversar comigo. Então, e é engraçado porque só falar a palavra medo já dispara gatilhos em nós. Eu comentava mais cedo, antes ainda de começar a live, que eu geralmente, invariavelmente, eu me preparo para fazer a live, eu defino o tema, vai surgindo coisas ao longo do caminho, até de quando eu defino o tema da live até fazer mesmo a live, vão surgindo coisas que vão trazendo elementos para serem abordados na live. Essa é uma coisa que eu noto. A outra coisa que eu noto ainda na linha desse primeiro, a Lúcia, minha prima, ainda mandou pelo WhatsApp uma imagem, até coloquei ali no meu stories, de uma fala também falando da questão do medo. E bem na linha do que eu coloquei aqui, que a tua fase vai começar logo após você conseguir enfrentar esse medo. E a frase que a Lúcia trouxe era alguma coisa do tipo das flores que se mostram quando o medo
se quando o medo... agora eu não me lembro como é que dizia ali. Dilma também seja bem-vinda. Então assim, quando o medo se distrai, as flores surgem. Era alguma coisa assim nessa linha. E o bacana é isso, vocês vão convidando uns aos outros. Tô vendo ali a Aline dizendo Dilminha, legal. Vocês vão convidando uns aos outros e a gente vai colaborando para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que a gente viva de fato uma vida mais leve. Então eu acredito muito que a vida é muito mais do que só obrigação, sabe? A gente tem que ter prazer também na vida e tem que ter esse equilíbrio. Então se a pessoa vive só de prazer, ela não cumpre as suas obrigações, ela vai ter penalidades também, porque a gente não veio esse mundo a passeio. A gente veio aqui para se desenvolver, para aprender o que a gente precisa aprender, e muitas vezes os medos são um sinalizador assim muito potente de onde é que está aquela próxima coisa assim para a gente se desenvolver, né? Mas eu dizia antes, né, que as duas coisas que eu percebo em mim com relação às lives é que eu vou tendo acesso a vários elementos que estão alinhados com o tema da live. Lilian também, seja bem-vinda. Eu vou tendo acesso a vários elementos que têm a ver com o assunto da live. E esta semana foi uma semana de eclipse. Acho que nunca vi tanta gente falando de medo, desse eclipse ser um momento assim de chacoalhar aí os medos da gente, né? Coisa boa, coisa boa. É muito legal ver vocês trazendo mais gente aqui para a live. Então, o eclipse tem muito disso, da gente encarar os nossos medos, da gente enfrentá-los. Por quê? Para a gente poder se desenvolver para ir além deles, Tudo que vem, tudo que chega até a gente, num determinado momento, tudo que se mostra para a gente, é para fazer a gente evoluir. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Então, o outro ponto que eu comentei que eu noto, né, na preparação para a live, é que o tema que eu trago na live, eu sinto em mim. Então, eu acho que eu nunca lidei com tanto medo meu, sabe? De formas diferentes. Temos que buscar o equilíbrio para ser feliz. Exatamente. É sempre o equilíbrio. Por quê? Porque a gente vai desequilibrar. Esses dias eu vi numa live bem interessante, alguém falando que não usa mais a palavra equilíbrio, que usa o balanço. Porque o equilíbrio parece que é uma coisa estática, eu alcancei o equilíbrio e eu tô aqui. E é uma coisa que vai oscilando. Então eu falo balanço por quê? Porque hora tá mais de um lado, hora tá mais do outro, né? Então eu achei bem interessante e eu falei assim, eu vou passar a usar essa definição também, que fez mais sentido para mim. Então, assim, essa semana eu me deparei com vários medos. E aí eu fui percebendo, tá, como é que eu lido com eles? No passado, eles me congelavam e muitas vezes eu fugia de determinadas situações porque eu acreditava piamente que o que eu estava sentindo era um sinal da minha intuição. Faz muito sentido, é bem isso, né? Eu acreditava que aquilo que eu estava sentindo era a minha intuição me dizendo, muda alguma coisa, muda esse rumo aí. E hoje em dia eu já percebo quando é que o medo está me trazendo alguma coisa que eu preciso olhar do meu passado que não está bem resolvida, quando é que o medo tá me sinalizando de algum perigo real, e é sutilmente diferente. Eu não sei se vocês percebem as variações de medo que vocês têm. Nem todos os medos que a gente sente são iguais. E eu não sei se isso acontece com vocês também. Então a primeira pergunta que eu faço é essa. Os medos que vocês sentem são iguais quando é medo de alguma coisa real ou quando é medo de alguma coisa hipotética? Me sinalizem aí. Que tipo de medos vocês sentem aí? Então eu vou seguindo enquanto vai tendo a resposta aí. Às vezes o Instagram também fica com certo delay. Então a vida é muito curta para ser só obrigação. Era o primeiro ponto aí, por que vale a pena a gente olhar esses medos? E muitas vezes a gente fica na obrigação porque tem medo de fazer diferente.
Vem de diferentes formas, perfeito, que bom. Márcio, também seja bem-vindo. E o importante é a gente começar a perceber, sabe? Porque o pior do que ter medo é ter medo de ter medo. Uma vez eu conversava, Rosenara, é coisa boa de ter por aqui. Tenho medo de vários tamanhos e cores. E é bom assim, como é que é vida colorida, né? Vida colorida, né, Alexandra? Maiana, acho que é Maiane. Também seja bem-vinda. Ó, coisa boa. A Aline também convidou um monte de gente, que coisa boa. São vários medos e intensidades diferentes. E quando a gente começa a perceber essas variações, a gente começa a perceber... Ai, Márcio, eu estava falando que a live de hoje é em português, por quê? Porque na semana que vem eu vou repetir esse tema, eu vou trazer esse tema de novo totalmente em inglês, para que os alunos tenham aqui uma base, né, de que tipo de coisas que eu estou falando, e aí na semana que vem nunca falo igual, óbvio, né? Mas que pelo menos já tenha uma base de que coisas que eu estou falando para ficar mais fácil de entender o inglês. Então eu vou entremeando. Tem temas que eu trago em inglês e vou fazendo a tradução consecutiva para o português. Tem algumas lives que são em português e depois outras em inglês, né? E o ponto aqui é justamente esse. Existem variações de medo. Meu maior medo é o intuitivo. Agora fiquei curiosa. É medo de confiar na intuição ou medo de seguir a intuição? E o bacana é isso, porque às vezes a gente tem medo de informações de algo maior do que a gente. Às vezes a gente tem medo de acessar esse lado mais sábio. Agora é ele que nos ajuda. E aí que é o ponto, sabe? O ponto central da live de hoje. Muitas vezes o medo que eu sinto é um lado da moeda. E por trás deste medo existe uma versão minha que tinha recursos para lidar com a situação que eu vou lidar. Então isso é bacana também da gente perceber, sabe? Muitas vezes eu sinto medo, por quê? Porque eu aprendi a sentir medo e senti esse medo lá no passado. Mas antes de eu aprender a sentir medo, eu tinha recursos que eu esqueci de usar. Por exemplo, a espontaneidade. A espontaneidade muitas vezes fica escondida na vergonha, no medo do julgamento dos outros. Ou a criatividade, muitas vezes é aquela coisa do estar assim, totalmente conectado com tudo e todos. Aí acessa aquele estado de criatividade. E aí daqui a pouco a gente passa por situações onde alguém grita com a gente, se mexe, vamos lá. Isso eu já percebi em mim no passado, eu tive que limpar este meu medo, né, para eu conseguir ser mais espontânea, e eu já percebi em alunos meus também relatando a mesma coisa. Então muitas vezes o medo, quando surge, ele está escondendo uma experiência onde vai me trazer recursos. Sabe? É tipo assim, eu sou livre, leve e espontânea. E aí eu aprendo que se eu sou livre, leve e espontânea, eu vou falar alguma bobagem, vou fazer alguém ficar desconfortável, eu aprendo a ter medo do julgamento dos outros. Então, eu, por exemplo, eu nunca me imaginaria fazendo uma live aqui no passado. Por quê? Porque eu tinha medo dessa exposição. E aí o que eu notei? Houve uma experiência de fato onde eu estava extremamente espontânea e nessa minha espontaneidade eu falei algo que constrangeu outra pessoa. E aí eu aprendi, não posso me manifestar. Então eu precisei acolher essa Ângela que aprendeu a se sentir constrangida, né? Entender o que estava acontecendo ali com o olhar de adulta, para eu poder trazer de volta junto, vem Angelinha espontânea, sabe? E os meus alunos sabem, eu canto nas aulas também, né? Espontaneidade pura. Deixa eu ver aqui os comentários aqui de vocês, que eu fui me empolgando aqui falando e não fui acompanhando aqui o que vocês foram trazendo. A Aline também ficou curiosa do que você falou da questão da intuição. Também tenho medo do intuitivo. Olha que interessante. Rafa também entrou. Peraí, deixa eu ver aqui que eu fui olhar as mensagens e passou. A Rafa veio pela Aline, já deu para perceber.
É intuição que várias vezes acontece. Geralmente é uma intuição que várias vezes acontece. E o ponto aí, assim, nada chega pra gente por acaso, sabe? Nada chega pra gente por acaso. O que a gente precisa é desenvolver formas de nem negar os medos que a gente sente, ou no caso a intuição quando vem, nem negar, fugir e ficar no medo, e nem deixar que ele tome conta, sabe? Então é abrir esse espaço do caminho do meio, onde eu acolho, eu aceito que esse medo está aí. Por quê? Porque ele está me trazendo alguma mensagem, como todas as sensações que a gente tem. Vem trazer alguma mensagem para mim, de alguma história do meu passado que já está na hora de ressignificar, vem de eu integrar, porque às vezes a gente quer ir, sabe? Quer ir para se lançar numa nova aventura. Por isso é que eu falei, a melhor fase da tua vida vem depois que você enfrenta o teu maior medo. Porque no que você enfrentou, nada mais te segura para aquilo que você quer, né? Que mais? Temos que estar confortável em estar desconfortável. Exatamente, isso que você trouxe, Márcio, é muito legal porque é o que os alunos passam no processo de desenvolver o listening em inglês. Eles aprendem eu não estou entendendo e aí dá aquela confusão e a confusão é desconfortável, só que a confusão antecede uma nova ordem. O caos é o início de uma nova ordem. Então, eu preciso sentir confortável neste desconforto. Então, eu vou desconstruindo o significado que eu dou para as coisas que eu experimento no meu corpo. E a forma como eu experimento medo, os significados que eu dou para a forma como eu experimento medo, é uma dessas, tá? Aline, o mundo estava perdendo. A Aline, se você soubesse, eu já tinha mais de 40 anos quando eu criei coragem de largar o mundo corporativo para me aventurar, para trabalhar por conta própria. Depois eu levei mais 7 anos, acho que por aí, levei mais 7 anos para ter coragem de estar empreendendo por conta própria, sabe? E ainda assim, ao longo dessa trajetória, são 4 anos aproximadamente, que eu tô com English Experience, mais 4 anos para ir soltando cada vez mais. Então eu já fico imaginando assim, a Ângela lá do futuro, velhinha, de cabelo branco eu não posso nem dizer, porque cabelo branco eu já tô, né? Mas a Ângela lá velhinha, velha eu não me acho. A Ângela lá velhinha, como é que ela vai estar? Porque se agora eu já me sinto bem mais solta para muita coisa, né? Imagina como é que vai estar a Ângela lá. Gostei disso, Márcia. É bom ver vocês também interagindo. É isso daí. Que mais aqui? Com certeza. Gelson também, seja bem-vindo. Ficamos mais fortes. Exatamente. Tudo que vem para nos fortalecer. Quando a gente absorve, internaliza essa crença, cara, pode acontecer o que for. Eu vou titubear, eu vou balançar, eu vou chacoalhar, eu senti medo, hoje especificamente eu senti medo. E balançou, baqueou e eu falei assim, tá, mas isso daqui vai me tornar mais forte, sabe? E aí a gente vai conseguindo lidar melhor com as situações que a gente vai passando. Precisa normalizar estar desconfortável como parte do processo. Exatamente. Bruno, quanto tempo! Que legal! Espero que você tenha ficado. Obrigada por inspirar tanto, dar as tuas reflexões, Camila. E quarta-feira a gente pegou pesado, né, Camila? Na aula de quarta-feira a gente pegou forte, não foi? E esse é o meu papel, é fazer questionamentos, é trazer reflexões. Por quê? Pra gente ir se fortalecendo. Por quê? Porque assim, a humanidade precisa, tem gente precisando que a gente esteja na nossa melhor versão, né? A Aline estava brincando ali, né? O mundo estava perdendo, né? Quando a Ângela se encolhia. E assim também é com vocês, cada um dos medos que vocês ainda deixam que tome conta e que te impede de entrar em ação na direção do sonho que você tem gente perdendo, você está perdendo. E tem muita gente também perdendo, porque é outro ponto ali que eu vinha trazendo da motivação, né? Nosso maior dom
vai ajudar muita gente, de um jeito ou de outro, sabe? Então a gente pode ser inspiração. Quando a gente supera os nossos medos, os nossos padrões, a gente está ajudando as outras pessoas também a superarem os medos e os padrões delas também. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma grande amiga minha, a Milene Vargas, e que eu me lembro assim, eu acompanho a Milene há muito tempo, nós somos amigas há muito tempo, e de vê-la assim feliz num relacionamento, eu falei assim, cara, eu quero isso pra mim. E aí eu tive que enfrentar um medo muito grande meu, de entrar num relacionamento. Por quê? Porque você tá num relacionamento, e a Aline que tá aqui, ontem a gente falava disso também, na aula de quarta-feira à noite. Então, assim, eu tive que enfrentar, porque você entra num relacionamento, você não tem garantia nenhuma de que o relacionamento continua, de que não vai ter briga, sabe? Não tem garantia nenhuma. Então, cada um tem os seus medos. Os medos, aí que eu pergunto para vocês, né? Qual é o teu maior medo? Qual é o teu maior medo? Não precisa dizer especificamente se não quiser, mas pode dizer em linhas gerais. E eu trouxe assim quatro áreas, sabe? 4 áreas que são as mais comuns. Medo de ficar sem dinheiro, medo do julgamento das outras pessoas, medo de ficar sozinho, medo de ficar doente, e tem um aqui a mais também que eu não botei aqui, é o medo de sofrer. Então eu botei aqui 4, mas agora já veio mais um. Então assim, destes medos todos, qual é o teu maior medo? Aí se quiser coloca aí, sabe? Não precisa entrar em detalhe do que, né? São necessários ser enfrentados, exatamente. Por quê? Porque a gente não veio nesse mundo a passeio. A gente não encarnou nesse plano a passeio. A gente encarnou aqui para se desenvolver. E mais, para ajudar as outras pessoas também a se desenvolverem. Então, um padrão que eu vivencio, ele não é só meu. Eu influencio e sou influenciada. Mais e mais eu percebo isso. Semana passada, eu fazia um atendimento com uma cliente minha e o processo que eu estava guiando ela tinha a ver com uma gestação, certo? Eu senti o meu útero, eu senti coisas no meu útero à medida que eu ia guiando ela. O que é isso? Isso daí é conexão. Então, quando eu me liberto de determinados padrões, eu ajudo outras pessoas também a se libertarem. Porque é como se fosse uma nuvem, sabe? Uma nuvem pesada e tá todo mundo ali debaixo daquela nuvem. Aonde eu me desgarro, é como se as pessoas percebessem que eu tô me desgarrando daquilo, aquela nuvem vai se enfraquecendo. E isso daí, a forma como eu enxergo, são esses padrões aí. Padrão de medo, então, a gente vem muito doutrinado pelo medo. Muito. Já tive muito medo da escassez. Hoje posso dizer que não tenho mais, pois creio na abundância a todo momento. E isso daí é libertador. Isso daí é libertador. Quando a gente primeiro se dá conta que tem um padrão de escassez ali, e aí a escassez não necessariamente é só com relação à grana. Quer ver um exemplo? Eu percebi que eu fui trabalhando a minha escassez com relação à grana, mas o padrão de escassez era com relação a tempo. Eu acreditava, eu vinha num padrão de escassez de tempo. E eu falei assim, é escassez igual. Quando eu resolvo um, eu estou ajudando a resolver o outro também. Sofia também, seja bem-vinda. Quando eu estou libertando de um padrão de escassez, com relação à grana, por exemplo, eu estou libertando para os outros também, certo? Então, quando a gente se liberta, a gente ajuda outras pessoas também a se libertarem. Quer ver um outro também, ainda na linha da motivação, a gente foi disciplinado pelo medo. Era muito mais fácil, nossos pais fizeram isso, medo do abandono. E que bacana que você tem noção disso. Porque o medo de abandono,
muitas vezes ou vai fazer a gente evitar conexão com determinadas pessoas, ou, agora até perdi o que eu ia falar, mas era com relação ao abandono. Ou vai evitar que eu queira correr o risco, ou eu vou entrar em relações, mas eu não vou mergulhar de cabeça. Eu não vou mergulhar de cabeça. Então, todos esses medos que a gente tem, a gente aprendeu em algum momento. Luciele, eu estava falando de ti. Eu estava falando de ti mais cedo. Ai, gente, eu quero subir aqui para poder ver o que vocês estão escrevendo e acabo não conseguindo. Ou aceitar qualquer coisa. Quando a gente tem medo do abandono. A Aline tá tão conectada comigo que ela já leu o meu pensamento, sabia que era outra coisa que eu ia falar. A Dilma costuma dizer que devemos ter respeito por algo, não medo, porque o medo paralisa e o respeito constrói. Adorei. E eu já comentei numa live também disso, né? A questão de substituir por respeito. Acho que quando eu falava até da pandemia. Eu falava até da pandemia. Porque se eu digo assim, eu tenho medo do corona. Não, eu tenho respeito, sabe? É bem nessa linha aí. Adorei, Dilma. Então, assim, se a gente tem medo de abandono, a gente vai agir nesse medo. E o grande desafio é justamente esse, é não ficar no medo. É eu perceber que o medo está me sinalizando alguma coisa para me fazer evoluir, sabe? É medo de alguma coisa que eu não quero. Então, o que eu quero no lugar? E às vezes a gente precisa ir além, a gente precisa acolher essa nossa versão que aprendeu a sentir esse medo, para poder dar para essa versão nossa mais nova o que ela precisava, para aí sim a gente conseguir fluir com mais naturalidade. Dayana Machado também, seja bem-vinda. Tô aprendendo a acolher esse bichinho. Ainda mais tu, né, linda? Luciele, querida. E vai dar tudo certo, com certeza. Felipe também, seja bem-vindo. Deixa eu ver que a Lília tinha feito um comentário. Periga não ter consciência do medo, eu acho. Exato. Eu uma vez conversava com um amigo meu, na época a gente conversava bastante. E aí ele dizia assim, não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, eu costumo dizer para as pessoas, não pode ter medo de nada. E até que eu parei para perceber, eu falei assim, ele tem medo de ter medo, é pior. Por quê? Porque assim, sempre que eu nego algo, esse algo vai achar um jeito de me mostrar, porque é o outro lado da moeda, né? Berga e Daia, que coisa boa aí ver vocês aí se convidando aí, trazendo mais gente para live. Então quando a gente enfrenta esses medos é onde a gente cresce. Quando a gente enfrenta esses medos é onde a gente cresce. Mas para eu poder enfrentá-lo, eu preciso saber que ele está ali. Eu preciso saber que aquele medo está ali. Porque senão eu tô negando. E a colega com medo da vida, difícil demais. Exato. E tem gente que tem esse padrão de medo tão arraigado, tão profundo, que não sabe nem de que tem medo. Eu até comentava com a Aline, essa semana ela me falava disso, né? Eu participei de um workshop de Enneagrama, até vai ter um novo em julho. Quem se interessar por conhecer mais sobre Enneagrama, fica atento que eu vou daqui a pouco divulgar, nos próximos dias eu vou divulgar esse workshop desse meu amigo. E um dos tipos do Enneagrama, esse medo é muito mais profundo. Tão profundo que a pessoa nem sabe medo de quê, sabe? Ele é muito presente, Medo da rejeição, o tempo todo espero a aprovação do que faço. E o bacana é isso. Por quê, Alexandra? Porque em algum momento fez sentido você precisar da aprovação dos outros para não ser rejeitado. Então, assim, antes que me rejeitem e eu me sinta mal com a rejeição, deixa eu validar o que eu vou fazer. Só que aí você não fica livre para você mesmo fazer suas próprias escolhas. Então, quando você aprende a sentir em você a segurança do certo e do errado, né?
do certo e errado, às vezes é na questão moral, às vezes é na questão do inglês, por exemplo. Eu essa semana conversava com uma aluna minha e ela deu um salto, sabe quando? Quando ela começou, a aluna particular, quando ela começou a me mandar alguns áudios. E aí eu comentava com ela, falei assim, olha que interessante, às vezes na aula você falava buscando o meu olhar para ver se estava certo ou estava errado. Então ela estava com foco no externo. Era eu quem dizia se estava certo ou não o que ela estava falando. E aí ela, quando começou a deixar áudios ali por WhatsApp, ela buscava nela a sensação de segurança, se estava certo ou se estava errado. E isso daí é libertador, porque eu não preciso mais da aprovação dos outros. Eu tenho a segurança, não quer dizer que a gente não queira estar com as outras pessoas, muito pelo contrário. A gente até aproveita mais a presença das outras pessoas, porque a gente está ali inteiro, dando e recebendo. A gente não está numa posição menor querendo a aprovação, sabe? A gente se coloca por inteiro. E é isso daqui, e é isso que é, sabe? E se daqui a pouco eu faço alguma coisa que não faz sentido para outra pessoa, eu consigo lidar com isso e ir adiante, né? E o bacana aí, Alexandra, em algum momento, perceber assim, onde será que você aprendeu, sabe? Aonde será que você aprendeu a experimentar isso, esse medo dessa rejeição? Então eu falava ali da motivação, né? A gente foi disciplinado pelo medo. Por quê? Porque os nossos pais era o que eles sabiam fazer. Hoje a gente, aí depois veio uma geração permissiva demais até, que a gente, para não causar medo nos filhos, a gente não impôs o respeito, né? Que foi o que a Delma, não, peraí, deixa eu pegar aqui o nome que eu já esqueci. Dilma. Eu falei Dilma. O que a Dilma falava, né? Para a gente não gerar medo nos filhos, a gente acabava não colocando respeito. E aí, Torre de Babel, né? Torre de Babel. Então, a gente foi ensinado pelo medo. A gente foi ensinado pelo medo. Era aquela coisa assim de se pai e mãe faziam aquela cara, a gente já ficava com medo, certo? E qual é o ponto aí? A gente aprendeu a buscar fora essa referência do que é certo, do que é errado. E ninguém aqui é mais criança para precisar de um padrão externo. Mas, às vezes, a gente se porta como criança. Eu, às vezes, faço trombas. Minha mãe era assim. É bem isso. Falamos disso, né, tia Dilma? E era o melhor que os nossos pais podiam fazer naquela época. A igreja colocou muito medo. Isso é pecado, você não vai para o céu, e várias outras coisas do gênero. Mas por quê? Para poder frear que era o momento evolutivo daquela época. Mas hoje em dia somos todos adultos. Às vezes aparece aqui uma versão mais infantil, né? Eu às vezes faço tromba de medo, de frustração, né? E acho que não sou só eu, né? Acho que não sou só eu. Ou sou só eu, que de vez em quando se percebe uma criança. Ou sou só eu que de vez em quando se percebe agindo como se fosse uma criança. O bacana é que pelo menos a gente tem consciência disso. É o que a Lília falava mais cedo, né? Quando a gente tem consciência do que a gente está lidando, é mais fácil da gente enfrentar. É mais fácil da gente virar a página. Quando a gente nega, aí é pior. Quando a gente nega, é pior. Agora, tem que tomar um determinado cuidado, sabe? Para não... Por quê? Porque cada vez que eu tenho medo de alguma coisa, é o meu ego que tem medo. É o meu ego que tem medo. É o meu ego que nega determinadas coisas. Porque a gente se identifica com o ego. Eu fiz uma live dessas falando sobre o ego, né? Então depois olha ali no IGTV que tá lá. Direto tem criança aqui para acolher. Exatamente. E o bacana é isso, né? A gente vai aprendendo, Simone também seja bem-vinda. A gente vai aprendendo a lidar com essas nossas versões infantis e dar para elas o que elas precisam. Depois eu vou guiar neste processo também, né?
E aí, se vocês quiserem, vocês podem se deixar induzir pelo processo ou parar, não quero que me guie nesse processo de curar essa criança ferida. Eu quero anotar o passo a passo, também é possível, tá? Então, mais adiante agora, hoje ainda vou falar disso. Então, qual é o ponto aí? A gente, muitas vezes, né, principalmente a criança calma, né? Eu tava ali bem calma, feliz da vida, brincando, daqui a pouco, Ângela, tu não tá pronta ainda. E aí começa a dar aquele nervosismo, né? Então, ao invés de para eu não correr o risco de ter o medo, de ter o susto de alguém tá me chamando a atenção, tá gritando comigo, eu fico aqui já nervosa. Isso eu percebi em mim e percebi numa cliente também recentemente. E aí qual é o ponto? A gente vai ficando tenso, E aí essas tensões, se a gente não resolve, viram dores, sabe? Daqui a pouco viram questões, viram doenças. Então, tudo que eu não olho, que a minha mente produz, acaba virando doenças. E hoje em dia, o que eu acredito muito é isso, a gente ter mais consciência dos nossos processos mentais para a vida ficar mais leve. Essa é a minha missão, é trazer leveza, né? É trazer leveza. Então, vocês não me responderam, né? Se gritar, eu paraliso. Olha só. E já tá aí, ó. Em algum momento, Alexandra, você aprendeu. Tem alguma memória aí de ouvir esse grito e de travar. Por quê? Porque quando eu paraliso hoje com um grito, sendo a adulta que eu sou, é porque quem está se manifestando aqui, quem está se paralisando com esse grito, é a criança que eu fui. Sabe? No geral, o que acontece é isso daí. Então, ali, quais são os medos aí? Eu falei ali em 5, né? Depois eu até tenho que anotar tenho que atualizar o meu roteiro. Medo de ficar sem grana, medo do julgamento, medo de ficar sozinha, medo de ficar doente. E qual foi o outro que eu falei ali? O quinto eu já esqueci. Me ajuda aí, qual foi o quinto ali que eu falei que não estava aqui no roteiro e que eu trouxe? Enfim, se vocês lembrarem aí, me avisem, senão depois eu vou assistir a minha própria live para eu poder anotar no meu roteiro. Porque semana que vem a gente volta para falar desse tema em inglês. Ateliê Sandra Arruda. Nada mais, nada menos do que a mãe da Aline, tô certa? Medo de sofrer. Obrigada, Aline, obrigada. Medo de sofrer. Pena que eu não tô com caneta, senão eu já anotava aqui. As duas Alines me ajudaram, me auxiliaram. Então, assim, a questão agora é como é que a gente faz para lidar? Assim, dado que já tem consciência, né? A Sandra é mãe da Aline e da Tati. É a avó da Luna. Que delícia, que delícia. Eu gosto das lives justamente por isso. A gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai expandindo, né? A gente vai expandindo os amigos dos amigos, amigos são também, né? A família dos amigos acabam virando família também. Legal. Como é que a gente lida então, dado que a gente já tem consciência desses medos que estão aí, como é que a gente faz, né, para lidar com eles? Como é que a gente faz para lidar com eles? A primeira coisa é, eu preciso querer fazer diferente, sabe? Eu preciso ter coragem. E o bacana aqui é que a coragem não é a ausência de medo. A coragem é acreditar em algo mais forte do que o medo. Então, assim, o tamanho da tua coragem é exatamente proporcional ao tamanho do teu medo. Você só desenvolve a coragem quando você enfrenta os medos. Então, se você acredita que você é uma pessoa corajosa, é porque você já enfrentou muitos medos. E tem muita gente se inspirando na tua coragem, para ter coragem de enfrentar os próprios medos. E aí o ponto é, qual é o próximo medo que você vai enfrentar? Porque o que você quer está do outro lado de enfrentar esse medo. O que você quer está do outro lado de enfrentar esse medo. Quer ser
pode ser que seja ter uma vida mais saudável, fazer atividade física. Hoje, por exemplo, eu estava aqui, pois é, porque eu preciso trabalhar, tem um monte de coisa para fazer, estou devendo coisa para os alunos e bababá, 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 bababá. Daqui a pouco eu falei assim, gente, está um sol lindo lá fora, eu vou dar uma caminhada, né? Inspirada, né? Alguém que me sugeriu, vai dar uma caminhada. Eu falei, boa. A Aline até a prova disso, que eu até suspendi a aula dela. Falei, Aline, vamos marcar a aula para semana que vem, porque eu vou dar uma caminhada. Aí tinha um outro compromisso também que eu tinha, e que eu falei assim, eu tô precisando caminhar. E aí fui caminhar, esparecer, fui organizando várias ideias para trazer aqui para a live de hoje também, né? Neste processo de caminhar. Então, às vezes a gente fica muito no piloto automático, sabe? E aí a gente se priva de fazer as coisas que a gente quer fazer. E a gente tem mais vida quando a gente dá vazão às coisas que a gente quer fazer. E às vezes a gente não faz por quê? Por medo. Tem uma outra coisa que eu me dei conta há algum tempo também, que eu acabo comentando, acabo trazendo muito para os alunos em sala de aula. Sala de aula virtual, né? Nos Zooms da vida, que é a gente tem três grandes áreas, sabe? Piloto automático rodando o programa, exatamente. Por quê? Porque a minha mente, ela quer economizar energia. E tudo que é automático economiza energia. Só que, para eu poder fazer coisas diferentes, eu vou precisar sair da minha zona de conforto. Tudo que eu tenho hoje está dentro da minha zona de conforto. O que eu quero, que eu ainda não tenho, está além da minha zona de conforto. Vai exigir algum esforço, vai demandar energia. Cláudia também seja bem-vinda, vai demandar energia. E qual é o ponto aí então? Como é que eu falava ali, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente enfrenta? Primeiro é querer, né? Querer mudar, querer fazer diferente, querer algo melhor do que já tem. Coragem, esforço e energia, exatamente. Querer algo que a gente ainda não tem, não quer dizer que eu não dê valor para as coisas que eu tenho. Porque se eu não dou valor para as coisas que eu tenho, como é que eu vou querer mais, ter coisas a mais, se eu não estou dando valor para as coisas que eu tenho? Então, agora, o dar valor é dizer assim, cara, olha quanta coisa boa tem acontecido para mim recentemente. E agradecer mesmo por cada uma das coisas boas. Mas eu posso também dizer assim, tá, o que a minha alma está pedindo agora? Minha alma está pedindo um pouquinho mais de liberdade, a minha alma está pedindo um pouquinho mais de leveza. O que a minha alma está pedindo agora nesse momento? E eu senti isso e e como é que eu vou fazer isso agora? E que medos que vão surgir que eu preciso enfrentar para poder libertar, para eu poder de fato ter essa leveza que eu quero. Então eu preciso querer algo além. Eu preciso estar aberto, porque não basta querer. Se eu não estou aberto, eu fico, aí às vezes é até pior, porque eu fico num conflito, né? A vida é movimento, a vida pede coragem. É bem isso, Sandra, é bem isso, pede coragem. Por quê? Porque tem muita gente se inspirando na gente. E a gente veio para evoluir. Então, se a gente veio para evoluir, eu preciso ter a coragem de ser tudo que eu posso ser. E a coragem de saber que ser livre, leve e solta, exatamente. Cada vez eu me sinto mais livre, leve e solta. E é tão bom, Não quer dizer que seja sempre. Tem momentos onde tem os medos também, tem as dúvidas, tem as inseguranças, como qualquer ser humano. Mas quanto mais leveza eu vou tendo, é mais fácil até de identificar quando algo surge que me tira desse meu eixo, né? Agora, então, eu preciso querer e eu preciso estar aberto. Por que eu preciso estar aberto? Porque o que me impede de ter o que eu quero ter foi algo que eu aprendi a me impedir, a me limitar. E se eu aprendi a me limitar, foi alguma experiência que eu vivi. Então eu preciso estar aberto para quê? Para querer de uma forma bem intensa e estar aberto para encarar o que quer que tenha acontecido. Que às vezes até eu já esqueci.
E aí é onde entra a hipnose também, para conseguir lidar com isso. Viu de onde veio a coragem? Exato, teve bons modelos, né Aline? Percebi. Ah, legal, Lúcia. Isabel também, quanto tempo? Que coisa boa, que coisa boa. Isabel me conheceu da época de Del, da época de Del ainda. Gente, é muito bacana. Quando eu olho, então, a Ângela, que era lá na Del, querendo crescer e ser líder, sabe? Ser gerente, e sendo gerente num modelo que não era meu. Nossa Senhora, quantas dores eu senti. Tudo começou com dores no corpo. E as dores no corpo era minha alma me pedindo, sai daí, você está se tensionando demais aí, né? É muito legal esse processo. Então eu preciso querer, eu preciso estar aberto. Por quê? Porque eu enfrentar esses medos, eu enfrentar como é que eu vou dizer, desconstruir determinadas realidades, não é fácil. Não é fácil. Então é preciso ter coragem para isso. Então eu preciso estar aberto de fato para me desconstruir. Por quê? Porque às vezes eu preciso me desconstruir em alguns aspectos para construir uma Ângela mais sólida. Ou uma Isabel mais sólida, ou uma Aline, ou uma Lúcia, né? E quem mais tá aí, né? Então, querer estar aberto. O próximo passo consegue ver a tua melhor versão que já superou esse medo ou que já conquistou esse sonho que você quer para você. Larga esse lugar que não te pertence. É bem isso. Rosângela também, seja bem-vinda, querida. Tava falando da Mia agora mais cedo, Rosângela. Então eu preciso ver essa minha versão de futuro. Quanto mais clareza eu tenho para ver essa minha versão do futuro, mais ela me puxa. Mais eu digo, nossa, é isso daqui mesmo. Agora não basta isso, sabe? Não basta eu enxergar essa minha versão do futuro. E às vezes a resistência que a pessoa tem é tão grande que ela não consegue nem ver com clareza essa versão do futuro que já superou os medos que precisava superar, que já conquistou aquela vida que ela queria conquistar, né? E aí, assim, as resistências que surgem, eu preciso acolher. Saí de uma live com a Milene e a Elisandra e corri pra cá. Ah, que delícia! Eu vi que a Mia ia fazer uma live, mas aí não deu tempo de... Lizzie, Elisandra não, Lizzie. Eu vi que ela ia fazer uma live, mas não dava tempo de eu assistir e depois vim pra cá. Depois eu vou assistir a gravação da live delas. Então, assim, acolhe. Surgiu alguma coisa aí, é um medo, é uma tristeza, ou o que quer que seja, acolhe. Ao invés de negar ou deixar que isso tome conta, sabe? Acolhe. É muito bom se enxergar na melhor forma e ir em busca. Exato. Tudo posso naquele que me fortalece. Que delícia, né, Sandra? E é isso. É a gente saber que a gente está sempre muito bem amparado. Sabe? Todas as dores que a gente passa, elas são temporárias. Elas passam. Né? A gente passa por elas e elas passam por nós, né? Tudo é temporário, a gente está sempre muito bem amparado. Então tudo vem para nos fortalecer. Por quê? Porque a gente ganhou a vida de algo muito superior a nós. Foi dali que veio a vida. Então a gente está sempre muito bem amparado. Vendo essa visão de futuro, né? A Rosângela falando, né? Aprendi contigo a acolher e faço exercício de me dar cola, é maravilhoso. É uma delícia. Por quê? Porque aí a gente aprende a ficar menos dependente das outras pessoas. Não quer dizer que a gente não receba colo das outras pessoas também, ou uma palavra de apoio, ou uma dica, ou uma sugestão, né? Não quer dizer que não recebe sim. Mas a gente não fica dependendo disso. Aí quando vem alguma coisa de fora, não,
a gente não só se nutre, a gente transborda. E eu acho que aí é que é a chave. Aí é que é a chave, a gente se permitir se nutrir para a gente poder transbordar. Porque aí as pessoas vão se inspirar também no nosso transbordamento. E a gente às vezes não se dá conta da quantidade de pessoas que já se nutrem do nosso transbordar. Essa semana eu fazia um atendimento com uma aluna e eu dizia para ela que desde o primeiro momento que eu via essa luz nela. E ela disse assim, mas eu nunca enxerguei essa luz. E aí o trabalho ali é justamente acolher essa criança ali para poder se libertar dessa prisão de não enxergar o próprio valor, né? Então, acolher. E o ponto-chave aí agora, dado que eu acolhi essa sensação que vem e ela se manifesta no corpo de alguma forma, dado que eu acolhi isso, sabe? Que idade tem essa presença em ti que gera essa tensão ou que gera essa coisa no estômago, esse peso nos ombros, sabe? Que essa testa franzida, sabe? As pessoas às vezes já sabem, o que houve que eu fico quieta? Eles já sabem que tem alguma coisa aqui se mexendo aqui em mim, né? Que idade tem essa presença em você? Primeiro o número que vem, sabe? E aí não é a razão que vai dizer, é o teu sistema mesmo que vai dizer uma idade. E às vezes não faz sentido nenhum, tá? 5. De onde vem o número 5? Tá, mas o que tem aí nesse número que veio? Ah, eu tava fazendo isso daqui, daqui a pouco do número vem às vezes uma cena, e aí a gente vai percebendo, tá? Então foi ali aos 5 anos de idade, sei lá, que eu aprendi essa determinada situação, ou o número que seja, que eu aprendi a sentir esse medo. E o ponto aí é, assim, o que essa criança, normalmente é uma criança, às vezes é um adolescente, né? O que essa criança precisava aí? E aí eu consigo dar para essa minha versão mais nova o que ela precisava ali. Por quê? Porque a gente aprende a se sentir desamparado, a gente aprende a se sentir rejeitado, discriminado, a gente aprende padrões de escassez, sabe? Porque a gente absorve os padrões dos outros. E quando a gente consegue acolher essa nossa versão mais nova, aí sim, a Angelinha às vezes está aqui quietinha. Aí quando eu consigo dar colo para ela, dar acolhimento para ela, o que tu quer? O que você precisa? E às vezes são situações diferentes que eu ainda não acolhi. E aí quando eu consigo acolher isso, dar esse carinho, aí é onde a coisa vai ficando mais leve, Faz sentido isso tudo que eu falei? Eu quero saber de vocês, assim, gerou insight aí nessa conversa de hoje, dessa noite? Fez muito sentido. E é muito legal, Ale, porque a gente já falou disso em determinados momentos, sabe? E às vezes a gente precisa ouvir a mesma mensagem mais de uma vez para naquele momento cair a ficha. Talvez porque a gente esteja mais aberto, sabe? E isso é muito bacana, porque tem uma frase que diz assim, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E quando eu digo mestre, eu não estou dizendo um mestre, uma pessoa. Às vezes é a mensagem. Quando eu estou pronta para uma verdade mais ampla, essa verdade vai chegar até mim de alguma forma. Isso é o que eu noto comigo, isso é o que eu noto com os meus alunos, né, com os meus clientes. Vi a idade e a cena. Acolhe, Alê, acolhe. Acolhe essa menina com todo amor e carinho. Quase assim como a mãe que você se tornou, você só se tornou a mãe que você é, sabe? Porque teve quando você era criança, você sentiu falta de algo. E aí você tomou uma decisão ali enquanto criança, que você nunca mais ia deixar ninguém passar por aquilo, sabe? Nunca mais ia deixar ninguém passar por aquilo. Eu
eu vivi muita situação de, como é que eu vou dizer assim, cerceamento, de muita determinação, tem que ser assim, tem que ser assado, sabe? E o que me trouxe isso? Uma necessidade de liberdade, uma missão de ajudar a libertar outras pessoas, sabe? E consegue perceber, Ale, o que essa tua versão mais nova precisava? Por quê? Porque agora é onde você diz para ela, sabe? Para essa tua versão menina, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu tô vindo lá do futuro para te dizer, vai ficar tudo bem. Você vai crescer, você vai viver tanta coisa legal. No teu caso aí, ali, né? Vai ter uma filha maravilhosa e tudo vem para nos fortalecer. Tudo vem para nos fortalecer. E o ponto-chave é, a gente não nega nada do que aconteceu. A gente só olha com um novo olhar. A gente olha com um novo olhar. Com um olhar de adulto. Com o olhar de adulto que a gente já é hoje, né? E qualquer coisa que precisem também me sinalizem. Então, o que eu quero combinar agora, né? Se valeu a pena, né? Fazer um pedido aí para vocês. Primeira coisa, me ajudem a divulgar, que lá em agosto eu vou abrir a terceira edição do Journey to Flow, para quem quer se soltar aí no inglês, para quem quer ser livre para... Poliana, que coisa boa de ter por aqui. Para quem quer ser livre para falar inglês, para se expressar em inglês, eu vou então em julho fazer o Free to Flow, que é para conquistar essa permissão. Se sabem de empreendedores que já falam inglês, mas que querem oportunidade de praticar a conversação em inglês, que querem criar um mastermind onde a gente se apoia uns aos outros, falem que eu vou lançar o Masterflow. E aí o Masterflow ainda tô sem data. Eu estava pensando em fazer antes ainda do Journey to Flow, agora eu já estou avaliando se eu não vou fazer no segundo semestre só. Vai depender também muito da demanda. Então o que eu quero pedir para vocês? Façam um print. Agora é a hora que onde eu faço aquela carinha de feliz, né? Aquela carinha de serena, de plena. Para que vocês façam um print e coloca no stories de vocês e me marca e sinaliza assim, por que valeu a pena participar dessa live de hoje? Sabe? Por quê? Porque as pessoas vão ver os stories de vocês e vão querer participar da próxima live que eu vou fazer. Na semana que vem eu volto com esse mesmo tema, totalmente em inglês, para que os alunos pratiquem o listening desse conteúdo todo. E aí, assim, você me marcando, vai ter uma surpresa. A surpresa ia ser um vídeo. Eu ia mandar o link de um vídeo. Mas eu decidi aqui hoje que não, eu vou deixar um áudio onde eu vou, esse passo a passo que eu falei do como fazer, eu vou mandar por áudio, tá? Eu vou gravar o áudio. Cadê a pose? Deixa eu fazer, o cabelo hoje não tá colaborando muito não, mas de mãozinha, da mãozinha, como é que é a mãozinha? Deixa eu ver agora só como é que eu faço para tirar os comentários, eu acho que é aqui, não é aqui que eu tiro os comentários. Ah, é nos pontinhos, agora eu já descobri. Desativar os comentários. Tá, agora eu faço a pose de carinha de feliz. Beleza. Deixa eu ativar os comentários aqui de novo, pra gente poder ir se despedindo. Então, façam aí o print, né? Bota nos stories de vocês, me marca o porquê que valeu a pena estar aqui. E na semana que vem tem mais. Aí eu volto com esse tema totalmente em inglês, para praticar assim, para quem já tem essa fluência no inglês ou para quem está se desenvolvendo, ser mais um exercício. E eu agradeço assim muito, do fundo do meu coração, por cada um de vocês que estiveram aqui comigo. Só faz sentido eu fazer as lives, eu despender essa hora que eu fico aqui, mais o tempo ali de preparação, porque ajuda vocês, porque vocês estão aqui, senão não faria sentido. Então agradecer assim do fundo do coração pela presença de vocês. Vasca Rio, seja bem-vinda ou bem-vindo, não sei, ali, quando vem a marca a gente não sabe, aprendo muito contigo. E eu contigo, né, Aline? Ontem então foi uma delícia a nossa aula, né?
a gente se inspira muito uns nos outros, sabe? Quando a gente mostra o nosso melhor, quando a gente enxerga o melhor do outro, e às vezes a gente mostra para o outro o melhor dele, sabe? Ou dela, né? A gente fortalece o outro e todo mundo que vem na sequência. Então agradeço muito, muito, muito mesmo e nos vemos na semana que vem, tá bom? Um beijo grande. Fui!